Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar aos nossos corações e através do Teu Espírito, revelando, Deus, o que está contido na Tua Palavra. Tua Palavra que é viva, Tua Palavra que é eficaz, Tua Palavra que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Abençoe, Deus, dando revelação plena através da leitura dessa palavra, da meditação deste texto, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Primeiro livro de Reis, no capítulo 20, do verso 1 em diante, nós vamos ler. Amém? Eu vou ler numa outra versão, eu estou pregando numa versão, mas eu vou ler numa versão que eu tenho o hábito de estar lendo as minhas devocionais diárias, né? Através de uma versão NVT, que é uma versão online, e eu vou lê-la agora, amém? Diz assim: por este tempo, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou seu exército com o apoio de 32 reis aliados, e seus carros de guerra e cavalos. Eles cercaram Samaria e atacaram. Ben-Hadad enviou mensageiros à cidade para dizer a Acabe, rei de Israel: assim diz Ben-Hadad, sua prata e seu ouro são meus, bem como suas esposas, e os melhores de seus filhos. Está bem, ó meu senhor, ó rei, respondeu o rei de Israel, tudo o que tenho é seu. Pouco depois os mensageiros voltaram e disseram: assim diz Ben-Hadad, já exigi que entregasse sua prata, seu ouro, suas esposas, seus filhos, mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem seu palácio e as casas de seus oficiais e tomarem tudo o que considerarem de valor. Então Acabe convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: vejam como este homem quer nossa desgraça. Já concordei em lhe entregar minhas esposas, meus filhos, minha prata e meu ouro. Não ceda a outra exigência, aconselharam as autoridades e o povo. Amém? Vamos meditar nessa palavra. Essa palavra está aqui inclusa nesse contexto histórico, onde o sétimo rei, que estava reinando sobre o reinado de Israel, era Acabe, né? Já havia se passado 135 anos que Davi havia morrido. Então Davi foi o fundador do reino único, né? Davi reinou como rei, primeiro rei ali reinando ali, Saul reinou como primeiro, Davi veio reinando logo em seguida, e o terceiro rei do Reino Unido foi Salomão, o filho de Davi, que consolidou este reino único de Israel. Mas com a morte de Salomão, o que acontece? Há uma divisão, o reino é fragmentado em dois reinos fracos: o reino do sul, que é o reino de Judá, os quais ficaram como os descendentes de Davi ficaram reinando através de uma dinastia, né, que ia seguindo aquele reino, e o reino do norte, que era o reino de Israel, foi espalhado por 10 outras tribos, né, e foi um reino onde houve uma sucessão de reis, perversos, que estavam reinando, né? Então, neste momento da história, o sétimo rei do reinado do reino do norte, Acabe, estava reinando agora, né? Ele tinha se juntado, tinha se casado com uma mulher que não era da linhagem de Israel, era uma mulher cultuadora de um deus chamado Baal, Etbaal. Então era uma filisteia. Então há um jogo político também, um casamento político de reinos para o fortalecimento, para a conquista, né, de território, né? Mas isso desagradava a Deus, porque com isso Acabe, a mulher de Jezabel, a mulher de Acabe, traz para dentro de Israel o culto a vários deuses, a Baal, Astarotes e vários outros deuses, né? Então eu fico imaginando que naquele momento,
né? Israel estava passando por um declínio espiritual muito grande. Então, de repente, vem o rei da Síria, Ben-Hadad, né? Juntamente, como diz o verso do 1 Reis, capítulo 20, no verso 1 em diante, diz que ele ajuntou todo o seu exército, e com ele subiu também para a peleja 32 reis aliados ao rei Ben-Hadad, para vir de encontro ao reino do norte, que era o reino de Israel, para vir de encontro a Acabe, para exigir que Acabe desse as suas mulheres, desse os seus filhos e tudo que ele tinha para o domínio do rei da Síria. Então, automaticamente, o primeiro posicionamento de Acabe diante daquela proposta foi aceitar estar ali debaixo do comando daquele rei, que era o rei da Síria, se tornando um vassalo, que era um subjugado de um reino, que ele continuaria reinando, mas estava subjugado a um reino que estava comandando. Então, de repente, ele, sem pensar, ele abre mão. Então, eu gostaria de falar nessa noite de algo que eu creio que Deus tem falado ao meu coração, e falou de uma maneira muito grande ao meu coração, de nós preservarmos a nossa família e tudo quanto nós temos. Preservando a nossa família e tudo quanto nós temos, pois o diabo, ele é adversário. O diabo, ele tem uma política que é uma política milenar de destruição. Então ele vem, e a primeira coisa que eu queria que você entendesse é isso: o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então o diabo veio com essa proposta, e esse primeiro ponto que eu quero destrinchar dentro desse texto que nós lemos, que é de primeiro livro de Reis, no capítulo 20, é o verso 3, quando ele diz assim: assim diz o rei da Síria, Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. O diabo é astuto, meu amado irmão. Ele tenta vir para cumprir o seu papel: matar, roubar, destruir. E ele continua com essa política. Então eu fico imaginando uma plataforma política, onde os candidatos vêm e apresentam o seu plano de governo. O plano de governo do inimigo é o mesmo, ele não muda. E eu quero que você esteja ciente que você está diante de um combate do inimigo astuto, que tem o seu plano milenar sempre pronto para executar sobre a sua vida, sobre a sua família: matar, roubar, destruir. Matar, roubar e destruir. Então o rei Ben-Hadad representa essa ação do mal que vem sobre o ser humano, tentando saquear a sua paz, tentando saquear, as suas finanças, a sua saúde, a sua esperança, tentando levar de você o melhor que você tem, porque o melhor que eu tenho é a minha família. O melhor que eu tenho, o bem maior é a minha família. Os bens terrenos eu posso perder, mas a minha família é o meu bem maior. Então eu quero que você tenha isso no seu coração, e Jesus nos alertou sobre isso. Ele diz: o diabo, lá em João capítulo 10, no verso 10, o diabo vem para cumprir essa proposta. Foi o próprio Jesus que nos alertou. Ele diz: o diabo vem para matar, roubar e destruir. João 10, 10. João 10, 10 tem que estar no teu coração, que este combate é um combate onde o inimigo não dá trégua. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 6, ele diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós temos que ter essa visão espiritual, meu amado irmão. Não podemos abaixar da trégua para o inimigo, abaixar a guarda. O inimigo, ele é astuto, Então quando nós temos essa visão espiritual no combate, na guerra, e que o inimigo não dá trégua,
nós entramos neste contexto de Efésios capítulo 6, no verso 12. Eu estou num combate, eu não vou baixar a guarda. E o inimigo é tão astuto, porque você está dentro da sua casa, em plena harmonia com a sua família, com seus entes queridos. De repente ele vem, ele sussurra alguma coisa contrária no teu ouvido, e ele coloca você contra aquela pessoa, que é uma pessoa próxima que está dentro da sua casa. E em segundos, ele incita uma confusão, uma discórdia, que faz com que pessoas fiquem vivendo dentro de um lar, meses sem se falar, anos sem se comunicar, porque ele vem e lança uma semente de discórdia, uma semente de confusão. E o apóstolo Paulo, escrevendo essas orientações no livro de Efésios, no capítulo 6, no primeiro verso desse confronto, lá no verso 10, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque neste combate, muitas vezes, nós nos sentimos, muitas vezes, sem forças para prosseguir, sem precisar levantar a mão. Quantos aqui estão sem forças para prosseguir no combate? Quantos estão aqui nessa noite, Deus tem falado, sem forças para continuar o combate? Porque o inimigo vem minando, o inimigo vem saqueando a nossa força, vem tentando trazer, sobre o nosso coração o desânimo, a tristeza. Então, o rei Ben-Hadad, ele simboliza essa força espiritual do mal, que não vem sozinho, meu amado irmão, vem acompanhado de 32 aliados, 32 reis aliados, que se juntaram a este comando de Ben-Hadad, para ir de encontro ao povo a ser conquistado. O diabo não trabalha sozinho, ele não pode estar em todos os lugares, ele é limitado, mas ele tem uma equipe, e uma equipe que está em vários lugares. Como diz lá em Daniel, ele diz assim: quando eu estava preparando para trazer resposta a você, Daniel, houve um combate nas regiões celestiais, e o príncipe do reino da Pérsia, ele se colocou contra, para impedir, mas eu vim em socorro a ti, diz o Senhor ali, através da palavra, dizendo assim, enviando socorro e o alento. Miguel se coloca ali como anjo, batalhando. Então Deus, ele tem, meu amado irmão, respostas a trazer ao nosso coração. E Daniel, durante 21 dias, ele estava ali orando, ele estava ali se posicionando, e Deus traz uma resposta a ele, diz assim: desde o primeiro dia em que você se colocou à disposição para ouvir os meus mandamentos, são ouvidas as tuas orações, e eu vim por causa delas. Deus ouve a sua oração, Deus está atento àquilo que você está falando ou pensando neste combate, meu amado irmão. Por isso, não baixe a trégua, não dê de mão aberta o teu bem precioso para o inimigo. Não dê, não dê. É tão interessante porque lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, quando nos conta a história do rei Davi, e Davi estava realmente sendo preparado por Deus. Então todos os momentos são momentos de preparação de Deus para as nossas vidas, para atingirmos algo proposto lá na frente. Nada acontece por você, nem você na sua vida por acaso. Deus tem um propósito, Deus tem um plano. E diz a palavra de Deus que lá no capítulo 17, 1 Samuel 17, 32, quando ele chega diante daquele campo de combate, e ele vê ali os seus irmãos, ele veio trazer uma encomenda que o pai tinha ordenado para que ele trouxesse aos comandantes da guarda, e trouxesse também notícias sobre seus irmãos que estavam ali no combate.
Davi ainda não tinha idade para estar ali no combate, mas ele chegou ali e de repente ele viu um gigante, Golias, escarnecendo do povo de Deus, escarnecendo do exército do povo de Deus. E ele chegou e disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso? E ele se coloca ali numa posição de combate. E no capítulo 17, 1 Samuel 17, 32, ele diz assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Eu não quero que o teu coração se desfaleça diante deste combate. Entre no combate, mas como vencedor, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele entra com você neste combate. Você vai entrar na sua casa, levantar suas mãos e abençoar a sua casa. E toda ação do mal, toda obra do inferno vai bater em retirada pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Este que tem tentado de todas as formas destruir, que você feche a sua boca, mas no combate de oração, abra a sua boca em oração, falando com Deus, como Davi se posicionou, disse assim: não desfaleça ninguém, porque eu vou entrar neste combate. Que você se aliancie com o Senhor nessa noite, neste combate em oração pela sua família, preservando a sua família e tudo que você tem, meu amado irmão, não dando de mão beijada ao inimigo. A sentença de morte do cativeiro, eu creio que nessa noite está sendo quebrada sobre vidas, em nome de Jesus, sobre famílias aqui, em nome de Jesus. Sentenças de morte que foi dadas, ministradas há muitos anos, estão sendo quebradas, estão sendo aniquiladas, levadas à cruz do Calvário. Porque lá em Isaías capítulo 53, no verso 4, diz assim: verdadeiramente Ele, Jesus, tomou sobre si todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías, 700 anos antes da vinda do Messias, como profeta de Deus, profetizou algo que aconteceria 700 anos depois. Deus tem uma palavra para a sua vida. Tome posse dessa palavra de Deus para a sua vida, para o seu lar, em nome de Jesus. E agora nós vemos que nesse combate lá de 1 Reis capítulo 20, o rei Ben-Hadad vindo de encontro a Acabe meio de uma maneira precipitada até aceitou a proposta e deu ali, e de repente, ele se vê acuado. Mas aí, num dado momento, nós entramos agora no segundo ponto que eu queria falar com você. Enfrente os obstáculos, mas aliados a pessoas corretas. Enfrente os obstáculos, mas aliados a pessoas corretas. Com quem você tem feito aliança? Com quem você tem se aliado? Com quem? 1 Reis capítulo 20, no verso 7, diz assim: então o rei de Israel chamou todas as autoridades da cidade e lhes disse: notai e vede como este homem procura o mal, pois mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata, meu ouro, e não lhe neguei. O rei, ele abre ali o seu coração, ele expõe às autoridades devidas ali do reino de Israel agora o que estava acontecendo. O inimigo estava tentando saquear a esperança do coração ali do rei. Então, por que nós temos que nos aliar a essas pessoas corretas? Porque olha a resposta que vem logo em seguida, em 1 Reis, no verso seguinte, 20, no verso 8, diz assim: não ceda a nenhuma outra exigência. Não ceda a nenhuma outra exigência, aconselharam as autoridades e o povo. Não ceda.
Não ceda, meu amado irmão. O inimigo tem cercado a tua vida e tem tentado destruir a tua família. Não ceda. Não ceda, não abra mão. E as autoridades ali constituídas ali do reino chegaram para Acabe e dizem assim: olha, você se aliançou, falou isso com ele, mas não ceda mais a nenhuma exigência. Não ceda mais, não ceda. Que você possa se aliar a pessoas que esteja do seu lado, lutando com você, vendo o seu bem, meu amado irmão, não te empurrando para o buraco. Tem pessoas te empurrando para o buraco, é momento de você sair fora dessas pessoas. E eu fico imaginando naquele momento, né, que o povo estava escravo lá no Egito. O povo tinha ficado mais de 400 anos, né, vivendo ali no Egito, e num período de escravidão tremenda. E diz a palavra de Deus, lá no livro de Êxodo, né, que Deus levanta no meio daquele caos tremendo, um libertador. O nome deste libertador foi Moisés. Moisés se levanta com uma grande esperança vinda da parte de Deus. Mas há todo momento de preparação de Deus para que Moisés execute os planos de Deus. Com 40 anos de idade, ele tenta fazer segundo as suas próprias forças. E aí ele comete algo terrível. E aí ele fica 40 anos lá no deserto. Agora na escola de Deus, tendo preparado por Deus. E ele só vai à presença de Faraó com 80 anos. Então nunca é tarde para que Deus cumpra os seus propósitos na vida daquele que Ele quer usar. E diz a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 10, no verso 8 e 9, diz assim: porém Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhe disse: ide servir ao Senhor vosso Deus, porém quais são os que hão de ir? E aí Moisés responde: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao nosso Deus. E aí no verso de número 10 e 11, Faraó disse para Moisés assim: vede que vocês estão com más intenções. E ele diz assim: ide somente vós os homens e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E expulsaram Moisés e Arão da presença de Faraó. Então, neste momento de Êxodo capítulo 10, no verso 8, eles estavam diante da 8ª praga que viria sobre o Egito. Então 7 pragas, 7 manifestações sobrenaturais de Deus já haviam ocorrido sobre deuses que o Egito cultuava, e Deus trazia juízo sobre aqueles deuses, dizendo: eu sou o Senhor de toda a terra, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. E aí Moisés, diante daquela situação, ele é expulso da presença de Faraó. Deus manda ali aquela praga, e logo em seguida, né, nós vemos no capítulo de Êxodo, capítulo 10, quando eles são expulsos, 10 e 11, são expulsos da presença de Faraó, ocorre a 9ª praga, que é a praga das trevas densas sobre todo o Egito. Lá em Êxodo capítulo 10, no verso 21 e 24, eu quero falar sobre este posicionamento, que é o posicionamento de enfrentar o obstáculo de uma maneira plena, com pessoas corretas do nosso lado. E lá em Êxodo capítulo 10, no verso 21 e 24, diz assim: estende as mãos para os céus, e virão trevas sobre o Egito. Então o que acontece? No verso 21, no verso 24, então Faraó chamou Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor,
Fique somente os vossos rebanhos, o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Mas sabe o que Moisés disse? E é isso que eu quero que que esteja no seu coração. Moisés chega para Faraó e disse assim: também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará. Nem uma unha ficará. Então, quando nós vamos enfrentar este obstáculo contra o nosso adversário, se aliando a pessoas corretas ao nosso lado, eu quero dizer para você, não deixe nenhuma unha sequer para o inimigo. Nós vamos servir ao Senhor com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com tudo quanto nós temos. Nós vamos celebrar festa ao nosso Deus. E eu creio em nome de Jesus, na ação sobrenatural de Deus, sobre o ano de 2019, o ano da ação sobrenatural de Deus, sobre a família, abençoando de uma maneira tremenda, sendo a família um porta-voz de Deus nessa geração. E o diabo tem tentado de todas as formas disseminar contendas, confusão, destruição, mas ele já foi destruído, ele já foi envergonhado, e nós tomamos posse da palavra do Senhor, e dizemos como disse Moisés e Arão diante de Faraó: nós não vamos deixar no Egito nem uma unha sequer, nem uma unha, meu amado irmão. Então eu quero que você tenha isso no seu coração, porque o rei Acabe, quando ele cede a sua família, quando ele cede o seu bem, os seus bens, ele estava cedendo debaixo, da escravidão a qual o rei Ben-Hadad estava propondo. Ele estava se colocando debaixo daquela escravidão. Eu quero que você saia debaixo dessa escravidão maldita que tem vindo sobre a sua vida para tentar trazer transtorno. Pensamentos maus que vêm sobre a sua vida, dizendo do seu passado foi cravado na cruz do Calvário. Se você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo sobre a sua vida, sobre a sua história, e o inimigo não pode te acusar, meu amado irmão, porque o teu passado está lá cravado na cruz, e a tua vida está escondida com Cristo em Deus, está escondida de uma maneira tremenda diante do Senhor. Então não ceda a outra exigência. Foi essa a ordem daquelas autoridades, dos anciãos ali de Israel: não ceda, cabe a outra exigência do inimigo, não ceda. E eu quero te dizer nessa noite: não ceda, não abra mão da tua família, não abra mão, meu amado irmão. E eu tenho família, estou no combate de oração também, crendo em nome de Jesus, na ação sobrenatural de Deus, sobre a minha casa, sobre a minha família, trazendo saúde, trazendo libertação, trazendo salvação, trazendo vida e esperança. O devorador, ele precisa ser detido, o devorador precisa ser nocauteado. Aquele que busca destruição, meu amado irmão, vai bater em retirada agora, em nome de Jesus. Vai bater em retirada agora, meu amado irmão. Não ceda os bens preciosos que Deus tem concedido a você, não ceda. Terceira e última coisa: Deus se levantará trazendo respostas. Deus se levantou trazendo respostas em meio àquele caos tremendo. Primeiro livro de Reis, no capítulo 20, no verso de número 13, diz assim: eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Amém? Um profeta se levanta diante daquela situação, e a Bíblia não relata quem era o profeta, porque o profeta que antecede todos esses acontecimentos era Elias. E o profeta que vem depois, posteriormente, você vai ver Eliseu.
Mas esse profeta, a Bíblia não cita o nome dele. Mas não importa, Deus levanta profetas, e eu quero ser profeta de Deus nessa geração, e eu quero que você se levante como profeta de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, que você abra a tua boca numa palavra de autoridade, de poder, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, porque você é o profeta de Deus para a tua casa, você é o profeta de Deus para essa geração, em nome de Jesus. Não ceda às exigências do inimigo, não ceda, meu amado irmão, e as respostas virão da parte de Deus. Deus está levantando profetas, Deus está levantando profetas nessa geração, e eu não sou a única voz profética nessa geração. Deus tem levantado 7.000 profetas, homens de Deus, 7.000 que não se dobram. Você não está só, você não está só. O inimigo tem lançado engano e engodo na tua alma, dizendo que você está só neste combate. Você não está só. O Senhor, Ele está presente, meu amado irmão, Ele está presente, Ele está presente. E Acabe estava diante daquela situação, e ele se sente acuado, e ele quer entregar, quer se livrar daquele combate, e ele abre mão de bens preciosos, ele abre mão. Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa, porque Deus levanta homens de Deus, Deus levanta alguém para vir ao teu lado, trazendo uma palavra de Deus, não apenas no culto, mas nas horas mais inesperadas. Deus já trouxe resposta ao seu coração. Nas horas mais inesperadas, uma mensagem chega no teu WhatsApp. Uma mensagem mais inesperada, uma mensagem chega no teu Facebook. Porque Facebook não é só maldição, pode ser bênção também, você pode usá-lo como bênção também. Chega trazendo vida, trazendo esperança, e o Espírito Santo de Deus é quem fará isso. É o Espírito Santo de Deus que fará essa obra tremenda, trazendo resposta. Lá em 2 Crônicas, agora no capítulo 14 e 15, nós temos a ação sobrenatural de Deus sobre a vida de um conterrâneo do rei Acabe, que era o rei Josafá, que reinou sobre o reino de Judá na mesma época. E diz a palavra de Deus no capítulo de 2 Crônicas 20, 14 e 15, então diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação e disse: dai ouvidos todo Judá e moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. A peleja é de Deus, a peleja é de Deus, o confronto a ser enfrentado é de Deus. Deus vai com você neste combate, Deus vai com você, meu amado. Então, em primeiro livro de Reis, voltando lá a Acabe, voltando àquele momento do rei da Síria, Ben-Hadad, ele chega e ele diz assim, em 1 Reis, capítulo 20, no verso 14, diz assim: quem começará a peleja? E aí o profeta diz: você vai começar a peleja. Talvez você esteja dizendo: Deus, mas quem vai enfrentar este combate? E Deus está levantando você, meu amado irmão. Não é outro, é você. É você neste combate de oração. É você. E no verso de número 15 diz assim: que então contou os moços do chefe da província, e eram 232. Apenas 232. Mas de repente ele começa a contar o exército, os outros demais do povo, e contou 7.000. 7.000. Eu quero que você pare, meu amado irmão, que você planeje, que você realmente busque da parte de Deus a orientação devida, e Deus vai te trazer luz neste combate.
E aí o rei Acabe começa a ver ali as estratégias a serem tomadas, não com apenas 232 pessoas, mas com 7.000. E é interessante porque, se você volta no capítulo 19, quando Elias está passando, momentos que antecede todo este momento aqui, Elias está num combate, combatendo ali contra os deuses falsos, que Jezabel tinha introduzido na nação de Israel, e Elias vence ali os profetas de Baal, outros profetas falsos, mas de repente Elias, o que acontece? Numa ameaça de morte daquela mulher, Jezabel, a mulher de Acabe, ela disse assim: amanhã tu verás, eu terei a cabeça de Elias nas minhas mãos. Elias, com medo, numa situação, sem pensar, ele vai e toma um caminho indevido. E quantas vezes nós entramos por este caminho indevido? E quantas vezes nós trilhamos caminhos que não são caminhos, direcionados por Deus? E Deus, na sua vontade permissiva, Ele permite. E você vai indo. Porque você não é robô nas mãos de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E Ele quer nos orientar. E lá no livro de Isaías diz assim: e tu ouvirás uma voz que falará, dirás atrás de você, dizendo: este é o caminho, segui por ele. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos orienta, que nos guia, que nos conduz a uma vida vitoriosa, meu amado irmão. Só que Elias trilhou um caminho, e é longo este caminho, mas de repente ele entra numa caverna, e ali numa caverna, ele pensa que ele está protegido de todo o combate, mas ele não estava protegido, porque Deus conhecia onde Elias estava. Deus conhece onde você está, Deus sabe as cavernas que você tem entrado, e Ele vai te tirar, como tirou Elias daquela caverna. E quando Elias sai da caverna, e ao ouvir uma voz muito mansa, uma voz inesperada, porque Deus fala através dos trovões também, porque a voz do Senhor, como diz no Salmo 29, é a voz de muitas águas, troveja o Deus da glória, mas ao mesmo tempo, Deus, Ele fala no sussurro manso e suave. Eu sou barulhento por natureza, mas Deus me leva a momentos que eu fico calado, e nos momentos de quietude, como Deus fala coisas profundas ao meu coração, tanto no momento do barulho, como no momento da quietude, porque é o Espírito Santo de Deus que fala aos nossos corações. E falou a Elias: Elias, que tu fazes aí dentro dessa caverna? E Elias disse para Deus: Deus, eu tenho sido zeloso do Senhor, porque Deus, morreram todos os profetas, e eu fiquei sozinho aqui, e procuram tirar a minha vida. E aí Deus disse para Elias, no capítulo 19, no verso 18, diz assim: também eu conservei em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Existem pessoas na mesma condição que você, temendo o mesmo Deus que você teme, passando pelas mesmas lutas que você tem passado, mas Deus tem observado essa vida, como Deus tem observado a sua vida. O seu momento de combate não é alheio a Deus. 7.000 almas Deus tinha preservado no meio daquele caos tremendo. Da mesma forma, na época de Acabe ali com o rei Ben-Hadad, ele não estava sozinho. Aqueles 7.000 se levantam e vão de encontro ao rei Ben-Hadad. No capítulo de 1 Reis, no verso 20, no capítulo 20, no verso 20, diz assim: que eles feriram cada um ao homem que se opunha,
E os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei de Israel, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Aí o rei de Israel destroçou os cavalos e carro e feriu os sírios com grande estrago. Então o que acontece? Há um momento de vitória, mas a luta não acabou. Eu quero te dizer, há um momento de vitória sobre a tua vida, mas a luta não acabou. A luta não acabou. O confronto não acabou. E aí a palavra de Deus diz, meu amado irmão, que no verso do 1 Reis, capítulo 20, no verso 22, diz assim: então o profeta chegou ao rei de Israel e disse: vai, seja forte e considera o que vê e o que há de fazer, porque daqui a um ano subirá o rei da Síria contra ti. Deus não apenas sabe o momento a qual você está vivendo, Deus tem na palma das suas mãos o teu passado, o teu presente, o teu futuro. O nosso passado, presente e futuro estão diante do Senhor, meu amado irmão. Não deixe que o inimigo te trague no meio do combate, dizendo para você que você vai perecer em meio a esta luta, porque o Senhor forte e poderoso nas batalhas está presente, e disse para Acabe: daqui a um ano vai haver um outro confronto, não baixe a guarda, não baixe. Da mesma forma eu falo em relação à nossa nação, não baixe a guarda de oração em favor da nossa nação. A luta não acabou. Vamos orar, vamos interceder, meu amado irmão, vamos nos colocar diante de Deus num combate, porque nós estamos vivendo um momento onde a ação sobrenatural de Deus virá como muitas águas, agindo com poder e com autoridade. Daqui a um ano, ele estava falando de algo futuro. Quem pode revelar as coisas futuras? Deus, o Senhor do tempo, o Senhor Criador dos céus e da terra. E é interessante, porque logo em seguida, no 1 Reis 20, 23, quando aquele combate é vencido pelo rei de Israel, os servos do rei da Síria disseram, a Ben-Hadad, disseram assim: os seus deuses, os deuses dos israelitas, são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Pelejemos contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que ele. Talvez o inimigo esteja dizendo da mesma forma em relação à sua vida. O Deus dele é um Deus dos montes, então vamos levá-lo para a planície, e lá nós vamos vencê-los. Isso eles falaram um ano antes. E aí no verso 26 de 1 Reis, capítulo 20, no verso 26, decorrido um ano, Ben-Hadad subiu para pelejar contra Israel. Decorrido um ano. Ele não foi pelejar porque ele quis, ele foi pelejar porque Deus assim havia determinado. Daqui a um ano ele vai voltar e vocês vão vencer. E aí o que acontece no verso 28? Chegou o homem de Deus, o profeta da parte de Deus, e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda essa multidão entregarei nas tuas mãos. E assim sabereis que eu sou o Senhor. Quando eles falaram, os inimigos falaram aquilo um ano atrás, meu amado irmão, eles não ouviram o povo de Israel, mas Deus, o nosso justo juiz, ouve, e Ele peleja a tua causa, Ele peleja a nossa causa, e o nosso inimigo é derrotado, e Ele traz uma palavra
de alento e conforto, dizendo assim: olha, o Senhor vai dar nas tuas mãos esses inimigos, porque o Senhor é Deus dos montes e é Deus dos vales, é Deus das planícies, não é Deus apenas do monte Sinai, do momento lá dos 10 mandamentos, ou Deus do momento dos montes, lá quando Elias faz aquele momento sobrenatural de Deus. Não, é um Deus que age, onde tem um coração disposto a ouvir Deus, a obedecer Deus, Ele age, seja no vale ou seja no monte, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode descansar à sombra do Onipotente. Não é o lugar que faz a diferença, mas é o Senhor forte e poderoso que habita na sua vida, que faz a diferença neste lugar, no teu trabalho, na tua casa, na tua casa. Por isso, persevere, persevere. Mas o que acontece? Passou-se aquele ano, e aí o rei Ben-Hadad foi de encontro ao rei Acabe para destruir, e Deus fez com que aquele exército pequeno, menor em quantidade, em poder de estratégia, poder bélico, né, vencesse. O exército de Israel venceu, e muitos foram mortos, 100.000 soldados foram mortos. De repente eles fogem, os sírios entram na cidade, o muro cai sobre um grupo de 27.000 e os mata. Ó, ação sobrenatural de Deus. Mas aí o que acontece? Ben-Hadad foge e se esconde. O inimigo foge e se esconde, ele é astuto, ele está tentando buscar uma oportunidade. E quando Deus começou a falar comigo, Ele falou assim: fale até este momento, para que o povo entenda que o inimigo não está brincando, mas ele está entrando no combate, e você tem que estar com seus olhos abertos, e você tem que estar preparado para este combate. Diz a palavra de Deus que os reis, os servos do rei da Síria, chegaram para Ben-Hadad, que estava escondido, falou assim: o rei de Israel é um rei clemente, o povo de Israel é um povo misericordioso, vamos nos vestir de saco, vamos mostrar para eles que nós estamos arrependidos, e vamos pedir clemência, e eles vão poupar a nossa vida. Mas Deus não havia dado essa ordem de poupar o inimigo, mas sim destruí-lo. E o que aconteceu? Eles chegam com essa cara lavada, né? Que Deus te dê discernimento espiritual, que Deus te dê discernimento espiritual neste combate, para você não ser enganado. E aí diz a palavra de Deus, que quando o inimigo se colocou ali, enviando aquele servo, ele se coloca diante do rei Acabe e diz assim: eu sou irmão de Ben-Hadad. Ah, você é irmão? É. E ele pede clemência, ele pede perdão, traga ele aqui. Trouxe ele, e Acabe faz com que ele suba até a carruagem, ou suba até um lugar, né, de destaque, de conforto, sente ali do lado do rei. E aí ele começa a dizer lá em 1 Reis, capítulo 20, no verso 34, a cidade que meu pai tomou de teu pai, eu a restituirei. Monta os teus comércios em Damasco, porque Damasco era a capital da Síria, como meu pai fez em Samaria. Samaria era a capital do reino do norte, como Jerusalém era a capital do reino do sul. Então fica imaginando que era na capital, ele estava propondo, né, um acordo político, uma aliança política, que diz assim: como meu pai fez em Samaria. E Acabe disse: com essa aliança te deixarei livre. E fez com ele aliança e o despediu. Ben-Hadad sai livre e ele vai embora. E a partir daí, Acabe estava vivendo um momento onde Deus estava atuando,
E Deus poderia providenciar e outras situações para uma restauração tremenda da sua vida, do seu reino. Mas a partir daí ele começa a ver um declínio espiritual na vida de Ben-Hadad. Os profetas estão reunidos e um profeta, que era o líder, disse para o outro que estava ali trabalhando com ele, diz assim: me dá um murro em mim, bata em mim. E ele não obedeceu. Ele falou assim: por que você não obedeceu? Um leão vai te comer quando você sair daqui. E aconteceu isso, por desobediência, porque ele desobedeceu. Aí de repente pede para um outro dos profetas para esbofeteá-lo, e bate, e aí ele põe um pano e vai de encontro ao rei Acabe. E ele conta uma história, e o rei se indigna com aquela história, dizendo que ele tinha perdido ali alguém que ele deveria guardá-lo, e aquele que era o inimigo saiu solto, e ele falou assim: você é o culpado, você vai pagar com a sua vida. E aí ele chega, o profeta, tira o pano do rosto e diz assim, e ele percebeu que era o profeta, falou assim: Deus está falando com você, e Deus vai tirar o seu reino, e Deus vai trazer morte e destruição sobre a sua vida, e o seu sangue os cães vão lamber. Trouxe uma palavra dura. Eu quero te dizer isso, e depois você pode ler, dar sequência, mas eu quero que você entenda: Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, mas não se alie a pessoas incorretas. Não se deixe levar como deixa a vida te levar, porque a vida vai te levar sem uma direção de Deus para a morte. Mas Jesus está aqui nessa noite para te levar para a vida, e vida com abundância. Eu quero te convidar nessa noite a ser um homem, uma mulher de Deus, para preservar a tua família e lutar por aquilo que é teu. Não dá de mão beijada para o inimigo. Acabe teve chance de ver a sua família restaurada, o seu lar restaurado, e a partir daí ele começa um declínio, porque logo em seguida, após esse fato, ele chega na sua casa, ele olha para o seu vizinho, lá o vizinho tinha um terreno pequeno, e ele morava num grande palácio, e ele chegou para o vizinho, que era Nabote, e ele diz assim: eu quero o seu terreno, porque eu quero fazer uma horta, um pomar, uma horta. E ele falou: não quero vender, porque essa terra é herança dos meus pais, eu não quero vender, não quero. Ele tinha o direito, era dele. Aí Acabe vai para casa, e quando chega em casa, a mulher Jezabel está lá, e ela percebe o coração entristecido do seu marido Acabe, e disse assim: o que aconteceu? Aí ele conta. Aí a mulher falou: não tem problema, hoje mesmo tu terás este terreno. Ela vai, ela incita uma situação terrível, faz com que o povo se volte contra Nabote. Nabote é morto por uma fake news daquela época, já tinham lançado, isso na época, porque a mulher de Acabe, Jezabel, disse que ele tinha falado mal contra o rei, e aí mataram, apedrejaram o homem. E aí a mulher chega em casa e chega e disse para Acabe: aquele seu terreno que você queria fazer lá a sua horta, é seu, está lá. E ele vai, e quando ele vai tomar posse, Deus levanta um profeta e diz para ele que assim como ele tinha matado, destruído, a vida de um homem, Deus traria juízo sobre a vida dele, e que os cães lamberiam o seu sangue. E aí passam-se 3 anos, porque Deus não se esquece das suas promessas, nem daquilo que Ele falou, seja para o bem ou para o mal. Passam-se 3 anos, este homem vai estar num confronto de guerra, de novo, contra quem? O rei da Síria. E o rei da Síria vem,
E Josafá tinha se aparentado, né, com ele, num acordo talvez familiar, não sei, se aparentou lá, e de repente diz a palavra de Deus que eles vão para o combate. Mas aí Acabe tem uma ideia, fala assim: não, você pode ir com essas vestes como rei, eu vou como eu vou me disfarçar, ninguém vai perceber, eu vou ser uma incógnita no meio desse exército. E ele coloca um disfarce, e ele vai para o combate, e o rei da Síria diz assim: eu quero que ataque o exército, e eu quero que apenas mate Acabe com o rei de Israel, somente ele. E diz a palavra de Deus que quando eles vieram o exército e viram que havia ali um que supostamente era o rei, era Josafá, não era o rei de Israel, eles viram, iam atacar, mas perceberam que não era ele, pararam. De repente, no meio daquele exército, um homem, ele resolve ajustar a sua lança, a sua flecha, e ele atira uma flecha por acaso. E o acaso do homem, ou o acaso de um momento, foi direto naquele homem que era uma incógnita no meio da multidão, e a flecha atingiu entre a armadura, num lugar, talvez no calcanhar de Aquiles, né? E quando atingiu, Acabe disse: me tire do meio desse exército, me leve para um local, porque eu estou morrendo. E diz a palavra de Deus que ali ele foi morto. Pegaram aquele carro que ele tinha levado o corpo dele, enterraram ele, e aquele carro todo cheio de sangue, levaram no local e lavaram, e o sangue escorreu, e os cães lamberam, cumprindo a palavra de Deus. E eu quero nessa noite dizer para você, que as palavras de Deus, elas são vivas, elas são eficazes, elas são mais penetrantes do que a espada alguma de 2 gumes. Eu quero te convocar neste combate, a não entregar a tua família nas mãos do inimigo, mas se colocar diante de Deus no combate, tendo um bom começo, tendo um começo bom durante a tua trajetória, mas terminando gloriosamente em vitória. Eu quero orar com você. Eu quero colocar a tua vida diante de Deus nessa hora. Feche seus olhos neste momento. Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui neste lugar. E Ele te ama de uma maneira muito especial. Ele trouxe essa palavra da parte dEle, não para trazer terror ao seu coração, mas trazer temor ao teu coração. Dizer que este Deus, Ele te conhece, Ele te sonda, Ele conhece o teu assentar e o teu levantar, de longe Ele conhece todos os teus pensamentos, Ele cerca o teu andar e o teu deitar, e Ele conhece todos os teus caminhos. Antes que saia uma palavra da tua boca, eis que o Senhor tudo conhece. E eu quero orar contigo. Se é com você que Deus falou, fique em pé aí no seu lugar. Eu quero orar. Eu quero colocar diante de Deus a tua vida. Eu quero fazer apenas uma oração e dizer: Deus, toma este coração. Toma este coração neste momento de luta e de combate. E você que ficou em pé, vem aqui à frente. Nós vamos fazer uma bagunça, mas uma bagunça séria. Dizer: Deus, é o meu coração que eu estou apresentando diante do Senhor. É a minha família que eu estou apresentando diante do Senhor. Eu estou sem força, Deus. Pode falar com Deus. Pode falar com Deus nessa hora. Abre o teu coração nessa hora. Porque o Deus forte, o Deus poderoso nas batalhas, Ele está aqui presente. Ele está aqui presente para te curar, para trazer vida e alento sobre a tua casa, sobre a tua família.
em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, trazendo vida, trazendo vida, trazendo vida, trazendo vida, trazendo vida, Senhor, trazendo vida, trazendo vida, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de descansarei, descansarei, pois sei. Diga descansarei, descansarei, pois sei. Descansarei, descansarei, pois sei que és Deus. Senhor Deus, eu quero colocar, Deus, diante do teu coração, Senhor, diante do teu altar, vidas que chegaram nessa noite, Deus, diante de um grande combate, Senhor, mas nessa peleja tu não terás que pelejar. Parai, estai quieto e vede o livramento que vem da parte do Senhor. Deus opera com poder e com autoridade sobre essa vida, sobre este lar, Senhor. Traz alento, traz conforto, Senhor, traz libertação, traz cura, traz restauração, Senhor. Opera com poder sobre essa vida, sobre este lar, Senhor. Opera, Deus, opera, Senhor. Entra, Deus, entra com poder, entra com autoridade. Entra com autoridade, entra com autoridade, entra com autoridade, entra, Senhor, trazendo comando, trazendo controle, Senhor, entra, Senhor Deus amado, opera com poder, Senhor, opera com autoridade sobre essa vida, sobre este coração, Senhor. Nós queremos colocar a nossa família diante do teu altar. E nós queremos dizer, Senhor Deus, toma conta, Senhor. Guarda as nossas vidas, guarda os nossos corações. Não permita, Deus, que o inimigo, que aquele que vem para matar, roubar e destruir, não permita que Ben-Hadad se levante para trazer discórdia, para trazer confusão, para trazer morte, mas seja dada uma ordem vinda da parte de Deus sobre esta vida, sobre este coração, Senhor, e é na autoridade do nome de Jesus, Senhor, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração sobre casas, sobre lares aqui nesta noite, Deus. Ó Deus, é na autoridade do nome de Jesus, Senhor, este nome que é sobre todo nome, este nome de poder, Senhor, nome de poder, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Lute pela tua casa, lute pela tua família, lute num combate, meu amado irmão. O inimigo não dá trégua, ele não abaixa as suas trincheiras, não, mas ele vai entrando, tentando saquear. Levante as suas trincheiras de proteção em nome de Jesus. Deus te abençoe.